Muito bem, pessoal. Então, a partir de agora, em alguns módulos, nós vamos discutir as primárias funções do Excel. Funções são maneiras normalmente mais simples de se executar cálculo com grande volume de dados. Porque vejam vocês, vamos direto ao primeiro exemplo. Imaginem que eu queira somar todas as células da coluna A, começando na célula A1 e seguindo consecutivamente até a célula A30. Já imaginaram? Eu teria que fazer o quê? Em princípio, não fossem as funções, é claro, né? Não fossem as funções, eu teria que fazer o quê? Digitar na célula onde eu quisesse que o resultado aparecesse, não é? Igual, aí eu começo a digitar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Chega, vou parar por aqui, eu não vou até o A30, você vai cansar. Nós também. Então existem maneiras de fazer com que esta somatória seja realizada e o resultado apresentado sem ter que digitar todo este universo de dados. E qualquer exemplo que nós utilizemos em aula, que possa parecer pequeno, às vezes apenas para uma visualização quando você estiver aplicando, você pode imaginar que ele terá que funcionar se ele for duplicado, triplicado, decuplicado, que seja, ele também tem que funcionar. Então, para fazer essa tarefa, a ideia de somar várias células, e aqui tem mais, consecutivas ou não, isso então nós estabelecemos através da função soma, tá? A função soma é mais ou menos assim, pessoal. Em primeiro lugar, observem, tá? Depois eu falo sobre as diferenças, porque temos dois exemplos apresentados aí no slide. Pessoal, quando você vai digitar o nome de uma função, como é o caso de soma, você pode digitar em letra minúscula, você pode digitar em letra maiúscula. Quando chegar na função média, que vem depois, você pode digitar o acento agudo no E, você pode não digitar o acento, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer, então, a única coisa que você não pode fazer é você alterar o nome da função. Porque, veja, para nós, certamente, soma e somar, o verbo, ou o substantivo soma, as duas palavras, vou aqui colocar bem genérico esse negócio, é a mesma coisa. Linguisticamente não é, tem problema de concordância, né? A não ser lá no livro do MEC recente, fora isso está errado. Claro, mas, pessoal, é claro que a ideia primária para mim e para você é a mesma. Se eu digo soma como a função imperativa do verbo, ou se eu digo vamos somar, né, quase como um convite, a ideia de conta, a ideia matemática, você evidentemente não confunde. Agora o Excel e os outros programas de planilha de cálculo que existem no mercado, galera, esses programas não sabem o que é somar. Para eles, somar é tão diferente de soma quanto amanhã, quanto jornada, como qualquer outra palavra. Porque vamos lembrar, lá no fundo de tudo no computador, tem um cara chamado processador que só reconhece o sim e o não, o verdadeiro e o falso. Ele só conhece o igual e o diferente. Nós conhecemos o parecido, né? O semelhante, o quase igual. Nós temos várias nuances e nomenclaturas. O programa e, portanto, o computador não. Então, a função é soma, não é somar. Tá legal? Significa que todas as outras que nós vamos apresentar para vocês já sempre serão grafadas correta e exclusivamente nos slides do material, para que você não se confunda, tá certo? Então vejam, voltamos aí ao slide. Primeiro, o igual, nós já sabemos que o igual deve ser colocado para que se faça o cálculo propriamente dito. Depois, a palavra soma. Outra regrinha do jogo, meus amigos. Sempre
sempre, essas palavras são sempre muito importantes, não é? Sempre que você digita o nome de uma função, imediatamente a seguir, você deve abrir parênteses. Não pode digitar mais nada, não pode apertar a barra de espaços, não vai achar que o espaço a mais, o espaço a menos não vai fazer diferença. Faz sim. Então, soma, S-O-M-A, abre parênteses, imediatamente. E é claro, não é, pessoal? Se nós abrimos parênteses, eventualmente vamos fechar parênteses também. Tá legal? Então vejam lá, igual soma, abriu-se parênteses. Lá na frente você já observa que os parênteses também acabam sendo fechados. Muito bem. No primeiro exemplo, no exemplo superior, que está aí até com uma tonalidade vermelha, nós temos 2 pontos. Então veja, igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, A6, fecha parênteses. Galera, nós vamos usar os 2 pontos sempre que nós quisermos que uma sequência de dados seja, então, somada. Veja, naquele exemplo anterior, quando eu comecei a falar sobre isso, que eu quero somar do A1 até o A30, que seria até um exemplo muito maior do que este, em vez de digitar igual A1 mais A2 mais A3 e assim sucessivamente, eu posso usar a função soma. Nesse caso, deixa eu pegar uma caneta aqui, o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Primeiro, eu vou digitar o símbolo de igual, para saber que uma conta lá vai ser realizada. Vou digitar o nome da função, vou digitar corretamente. A função é soma. E vou abrir parênteses imediatamente. Sendo que, lá no final, já adiantando o caso, eu vou fechar o parênteses, porque senão dá erro de fórmula. O que eu vou colocar aqui dentro de parênteses? Eu vou colocar o que deve ser somado. Começa no A1, termina no A30. Só que eu quero somar todas as células. Eu quero somar todas as 30 células. Portanto, eu preciso usar também aqui, meus amigos, os 2 pontos. Os 2 pontos, então, representam a totalidade daquele determinado intervalo. Vejam, no slide, eu coloco aí em vermelho os 2 pontos, e depois veja que na explicação eu coloco uma palavrinha também em vermelho. Então tá lá, né? Igual soma, abre parênteses, A1, 2 pontos, A6, fecha parênteses. Executa a soma das células de A1 até A6. Normalmente os 2 pontos, meus amigos, é interpretado ou pela palavra A ou pela palavra até. Então poderia ser de A1 a A6 ou de A1 até A6. Ok? É só isso. Então, voltando no exemplo da lousa, que é a representação do que começamos, o que está escrito aqui? Olha, o Excel faz um cálculo para mim, o igual está dizendo isso. O cálculo que você tem que fazer é o cálculo do quê? Cálculo da soma. E você vai somar o quê? Do A1 até, os 2 pontos aqui, até o A30. Olha o que você não pode fazer jamais, hein, pessoal? Jamais. Soma, sei lá o quê, mais sei lá o quê. Esse símbolo de mais, erro de fórmula. Você já avisou que é soma aqui fora. Então é proibido usar o operador matemático dentro dos parênteses. É proibido, não estou falando que é opcional, presta atenção. É proibido, então você só diz para ele o que dentro do parênteses? De onde até onde deve ser feita a soma. Só que às vezes nós não queremos somar todo um conjunto de dados. Às vezes nós queremos somar elementos que estão isolados. Então, voltemos ao slide para o segundo exemplo, onde você lê igual soma, abre parênteses, A1, ponto e vírgula. A6, o ponto e vírgula está em verde. E faz o que essa função? Executa a soma das células A1 e A6. Ou seja, galera, isso aqui nada mais é do que se eu tivesse digitado numa célula qualquer igual A1 mais A6. Vejam que nesse caso, digitar igual a 1 mais A6 nem é
tão, né, vantajoso digitar a função soma. Vejam que a função soma acaba usando mais caracteres, mas não importa, o que você tem que saber é isso, que o ponto e vírgula ele está vinculado à ideia de se somar um determinado conjunto isolado ou um conjunto de elementos individuais. Tá ok? 2 pontos, soma tudo. Ponto e vírgula, soma apenas os elementos que são mencionados. Só que, pessoal, tem 2 detalhes aí para a gente acrescentar na função soma. É o seguinte. Primeiro, não quer dizer que nós só podemos usar os 2 pontos ou então o ponto e vírgula. Nós podemos, numa única soma, usar ambos. Não há problema algum em relação a isso. Observem. Igual, soma, A1, abre parênteses, né? A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, C8, 2 pontos, C10. Ora, eu vou fazer uma leitura, teoricamente transformando isso numa frase da língua portuguesa, não é? Como se fosse um comando representado oralmente. O que nós já sabemos? Que os 2 pontos normalmente são interpretados pela palavra a ou pela palavra até, enquanto o ponto e vírgula normalmente representado pela conjunção aditiva, pelo e. Então, é mais ou menos assim. Olha, Excel, faz um cálculo para mim. É o seguinte, soma para mim. Agora observe, soma para mim do A1 até o A4 e, além disso, então, do C8 até o C10. Na verdade, se eu quisesse representar isso sem a função, como é que ficaria? Igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4. Isso representa a primeira parte. Mais C8 mais C9 mais C10. E isso aqui representa a segunda parte. Soma para mim do A1 até o A4 e também, claro, portanto, E é soma também, né? Do C8 até o C10. Tá legal? Então é isso, pessoal. Não é obrigatório o uso só dos 2 pontos ou do ponto e vírgula. E o último detalhe, que na verdade agora vai ser útil para a função soma e para outras funções também, é um detalhe um pouquinho diferente. Já não é mais sobre a pontuação da referência. É o seguinte, galera. Igual, soma, abre parênteses, A2, 2 pontos, C4. Ora, a leitura nós já sabemos. Soma para mim do A2 até o C4. Só que agora vocês podem perceber o seguinte. Nos exemplos anteriores, nós ficávamos sempre dentro de uma só coluna e variávamos a linha de A1 até A4 ou de C8 até C10. E aqui não, nós estamos variando tanto a linha quanto a coluna. Olha, quando você diz soma para mim do A2 até o C4, é como se você estivesse delimitando uma região que é um conjunto quadrangular de células. O que é essa região? Olha, soma para mim do A até o C. Só do A até o C. Veja, se eu pegar só as referências de coluna, A, 2 pontos, C. Tá? E se eu pegar só as referências de linha? Soma para mim da linha 2 até a linha 4. Então vejam, o que vai ser somado? Tudo que tiver de A até C. E ao mesmo tempo, tudo que está na linha 2 até a linha 4. Não existe diagonal. Nunca existe diagonal. Então, muito embora, se você observar geograficamente a célula A2 e a célula C4
Não existe a somatória da diagonal. O que é feito? É feito sempre um retângulo. Então, do A2 até o C4 é um retângulo, ou seja, A2, A3 e A4, B2, B3 e B4, e também, claro, C2, C3 e C4, um conjunto de 9 retângulos. Ora, do A até o C, 3 colunas, A, B e C. Da linha 2 até a linha 4, 3 linhas, 2, 3 e 4. Isso vai gerar o quê? Uma mini tabela, uma tabela 3x3. 3 colunas, 3 linhas. 9 células serão somadas, portanto. Tá legal? Cuidado com isso, pessoal. Então, essa é a função soma. Na verdade, ela já serviu de introdução para várias outras funções, na medida em que os dois pontos, o ponto e vírgula, a ideia de endereços consecutivos ou não, acaba sendo natural de todos os cálculos do Excel e de planilhas de cálculo em geral. Tá legal? Mais funções nos próximos blocos. Até lá!